Eu aposto que você já ouviu essa frase. Bom, mas para investir no Tesouro Direto são só R$ 30. E na LCI? Na LCI não tem imposto de renda, olha que maravilha. Mas será que essas aplicações não têm nenhuma desvantagem? Bom, hoje eu e Yolanda Fordeloni, economista aqui do Economic, a tradução da economia e do dinheiro, vou te explicar exatamente quais são as desvantagens de você aplicar nesses investimentos que exigem um valor muito pequeno para você começar. O conteúdo fica depois da abertura. Tem uma amiga que sempre me pergunta, é melhor investir pouquinho e sempre, ou então pegar aqueles CDBs maiores, né, de 10 mil, 15 mil reais e aplicar tudo de uma vez? E a minha resposta sempre é a mesma, é melhor investir de pouquinho e sempre. Porque quando você investe um pouquinho, mas todo mês, você acaba pegando o efeito do juro composto, já vai juntando a grana, né? Não fica ali com dinheiro parado até juntar um montante grande. Além do que, se você ficar com esse dinheiro parado na conta, corre o risco de acontecer qualquer coisa e você usar, né, para alguma compra, tipo, viajar, enfim, acaba gastando porque o dinheiro tá lá, né? Mas a verdade é que esses investimentos que exigem um valor bem pequeno para você começar, também tem as suas desvantagens. E hoje eu vou te explicar quais são elas. Mas antes eu tenho uma pergunta para você. Você já investe no Tesouro Direto ou em outra aplicação que exige uma quantia bem pequenininha para começar? Responde aí, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, você também encontra a gente no Instagram, onde a gente fica interagindo aí com vocês, respondendo dúvidas. Se você quiser também, se inscreva na nossa lista no Telegram, assim você recebe o vídeo antes de ser publicado lá no YouTube. Então bora pro primeiro investimento. Eu tô falando dele, do queridinho do brasileiro, o Tesouro Direto. Eu amo o Tesouro Direto, eu sempre apliquei no Tesouro Direto desde o comecinho, mas a verdade é que o juro básico da economia, a Selic, que é um parâmetro aí para rentabilidade do Tesouro Direto, anda bem baixinho. Mas isso todo mundo fala, né? Bom, o juro tá pagando pouco, renda fixa tá pagando pouco, etc. Mas tem uma segunda desvantagem que tá pegando bastante no bolso, que é a taxa de custódia. A B3, a Bolsa de Valores, cobra uma taxa de custódia para guardar os seus títulos públicos e ela custa 0,25% ao ano. Pode parecer um valor baixo, mas diante desse cenário de rentabilidade tão pequena, esse valor faz diferença no fim do ano. E lembrando que essa taxa de custódia é diferente da taxa que a corretora cobra. Essa sim pode ser zerada, né? Hoje em dia existem mais de 20 corretoras que não te cobram nada para você comprar o Tesouro Direto, mas a taxa de custódia não tem jeito. Ela é cobrada, não tem como fugir. Bom, mas a gente também tem um conteúdo sobre diversificação de carteira. Afinal, o que é diversificação? A gente fez um conteúdo sobre isso. Eu vou deixar o link aí na descrição do YouTube e aqui também, ó, se você estiver assistindo pelo YouTube. Mas enfim, o fato é, hoje em dia existem fundos DI com liquidez diária. O que significa liquidez diária? Você pode sacar o investimento a qualquer momento e fundos que não te cobram nada de taxa de administração. Isso faz com que o fundo, se ele tiver uma rentabilidade de 100% do CDI, 100% da Selic, acompanhar ali muito de perto a rentabilidade do tesouro bruta, né, sem os descontos, ele leve uma pequena vantagem sobre o Tesouro Direto, porque lembra, o Tesouro Direto tem a taxa de custódia e se o fundo não tiver taxa de administração, já tem uma vantagem aí. Mas já que a gente falou dele, né, vamos falar dos fundos DI, o nosso segundo investimento que hoje em dia tem muita possibilidade aí de você começar com pouco dinheiro, R$50, R$100. O fundo de investimento DI, de renda fixa em geral, tem a desvantagem da taxa de administração e que pode ser muito alta. Já vi fundo aí cobrando tipo 3, 4% e fundo conservador, hein, gente? Tô falando de fundo DI e fundo de renda fixa que compra título público. Então a dica é escolher um fundo que não tem a taxa de administração. Hoje em dia existe muito fundo passivo, inclusive, que está deixando de cobrar essa taxa diante do cenário, né? O juro está tão baixo, enfim. Se cobrar a taxa, o investidor acaba tendo uma rentabilidade real negativa, perde para a inflação. Terceiro investimento que está muito em moda, está muito sendo falado hoje em dia, ações.
O mercado acionário se tornou muito acessível nos últimos anos porque as corretoras começaram a lançar plataformas online, home broker, o mercado fracionário está mais líquido, né? Você pode comprar só uma pequena parte, né, do lote, você não precisa comprar 100 ações, 5.000 ações, sei lá quantas ações. Você consegue aplicar em ação com R$100, R$200, um valor relativamente baixo, mas existe um pequeno cuidado que você tem que tomar. Você tem que prestar muita atenção na corretagem que está sendo cobrada para você fazer esse negócio. Porque se você compra, por exemplo, uma ação de R$100, você investiu R$100 numa ação X e te cobra uma taxa de corretagem de R$15, isso significa que só para bater o custo que você vai ter com corretagem, excluindo todos os outros custos de imposto de renda, sei lá o que você pode ter, só com corretagem essa ação teria que subir 15% para bater esse valor. Então é uma rentabilidade muito alta, né? Acaba inviabilizando ali o seu negócio. Então você tem que ficar muito atento na hora de escolher uma corretora. Não estou falando para você necessariamente escolher uma corretora que não cobra nada de taxa, porque hoje em dia sim, existem muitas corretoras que zeraram a taxa de corretagem, mas tem muito investidor também reclamando da lentidão. Então, enfim, você tem que pesquisar bem o mercado, ver o que te atende, mas ficar atento para pagar a menor corretagem possível, ou se possível, nem pagar a corretagem. Quarta aplicação, fundos imobiliários, também estão em alta aí no mercado brasileiro, porque o brasileiro gosta de imóvel, né? Afinal de contas, o fundo imobiliário permitiu que a pessoa investisse em imóvel com valor bem menor, porque você só precisa comprar uma cota, né? Então pode ser R$100, R$1.000 geralmente, enfim, que é um valor relativamente baixo se você for ver o valor de um imóvel inteiro, né? Ponto de atenção que eu chamo aqui é a liquidez, ou seja, a quantidade de negócios que acontecem com os fundos todos os dias na bolsa de valores. Para alguns fundos, essa liquidez não é tão alta assim. Existem fundos e fundos, e você tem que ficar de olho antes de comprar, porque pode acontecer de você comprar um fundo e na hora que você quiser vender, que você precisar do dinheiro, não vai ter gente interessada nesse fundo, não tem liquidez no fundo, não tem venda, não tem compra. Aí o que acontece? Você tem que desvalorizar a cota do seu fundo para conseguir vender. O mecanismo funciona mais ou menos como de carro, né? Se você tem um carro lá que ninguém tá querendo, o que você faz? Você baixa o preço. No fundo imobiliário pode acontecer isso se o fundo tiver pouca liquidez. Então a dica aqui é sempre checar quantos negócios ocorrem ou o volume, né, de negociações, de transações que ocorrem com esse fundo. Você pode checar isso em alguns relatórios no próprio site da Bovespa, tem isso. E nas corretoras, as corretoras, se você perguntar, elas vão te falar, mas também no home broker, na plataforma online da corretora, se você colocar o código do fundo, você consegue ver as últimas transações e aí você consegue ver data, se tá tendo todo dia, enfim, volume, esse tipo de coisa. Últimas aplicações que eu vou falar hoje. Outra aplicação de renda fixa, LCI, LCA e CDB. Nos últimos anos, essas aplicações, esses títulos privados, né, que os bancos vendem, caíram muito, né, de valor inicial. Então, antes você precisava de R$1.000, no caso da LCA era R$50.000, R$10.000, e hoje em dia você consegue aplicar aí com 50, R$100, R$1.000, o que é um valor ainda relativamente baixo. E no caso das LCIs e da LCAs, ainda tem a vantagem de não ter imposto de renda, né? No CDB tem, nas LCIs e LCAs não. Mas o que acontece? Tem um pequeno cuidado aqui com ele. Se você aplica uma quantia muito baixinha, tipo 50, R$100, a probabilidade de você pegar uma rentabilidade baixa também é alta. Nossa, ficou confusa essa frase, né? Vamos explicar melhor. Quando você aplica muito pouco, o banco te paga muito pouco também. Geralmente esses títulos pagam um percentual do CDI, então 100% do CDI, então tá acompanhando ali de perto o CDI, 120% do CDI supera o CDI, ou 80% do CDI tá te pagando um pouquinho menos do que essa taxa CDI, e quando você aplica 50, R$100, eles abaixam muito essa taxa. Eu já vi gente pegando CDB por 70% do CDI, 75% do CDI, e lembra, o CDI acompanha muito de perto a taxa Selic, então o CDI também está baixo. Se você pegar uma
rentabilidade ainda abaixo do CDI, a probabilidade de você perder para a inflação é muito alta. No caso dos títulos de bancos menores, que geralmente você encontra aí nas plataformas de corretora, ainda tem a desvantagem da carência. Tem CDB, LCI que exige que você fique 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então você tem que ficar atento, porque às vezes é uma grana que você precisa antes. Você tem que ficar muito atento para não comprar algum título que no fim das contas vai te dar problema, porque você vai precisar de dinheiro daqui uns tempos e não vai ter de onde tirar. Para você que chegou nesse conteúdo até aqui, pode parecer que eu tô pistola com todos os investimentos, tô puta da vida porque tá tudo pagando pouco. Tô sim, né? Óbvio, né? Gostaria que a renda fixa estivesse pagando melhor. Mas, de novo, né? A mensagem principal não é que você não deve investir pouco, é apenas que você tem que tomar cuidado e, enfim, escolher o que melhor te atende. Porque se você tá com a grana parada lá na conta corrente ou lá na conta poupança, a chance de você usar esse dinheiro, se você, sei lá, precisar, se você ficar, surgiu alguma promoção de passagem, Black Friday, etc, a chance é muito grande de você se desfazer dessa grana antes de ter juntado o dinheiro que você queria para aplicar em algo maior. Então fica atento, vale a pena sim investir pouquinho sempre, só toma cuidado, enfim, avalia aí as vantagens e desvantagens antes de escolher sua aplicação. Mas e você? Você já investe com pouca grana? Onde você investe? Acompanha a gente nas redes sociais e comenta o que você está achando dessa rentabilidade aí dessas aplicações que eu mencionei. A gente está no YouTube, onde você pode deixar seu comentário, pode dar like, ó, tô louca. Pode curtir o sininho para seguir a gente e não perder mais nenhum conteúdo. Você recebe lá no seu e-mail quando a gente publica vídeo. A gente tá no Spotify, você pode ficar ouvindo a gente falando se você não quiser ver a gente, nossa carinha linda. A gente também tá no Instagram, onde a gente fica interagindo lá com vocês, respondendo dúvidas. Tamo no blog do UOL, enfim, tem conteúdo em várias plataformas, porque aqui na Economic é conhecimento é sempre uma saída.